Capítulo 4. Pensar ser forte foi o erro meu. Algo ou alguém me fez crer que o ideal era permanecer em uma mesma igreja local por toda a vida. Eu acreditei nisso e desejava assim viver. Queria ficar na Igreja Batista Central de Taguatinga. Amava estar ali, gostava das pessoas e tinha a oportunidade de servir e me sentia útil. Exatamente essa sensação de ser útil é que se tornaria depois um embaraço para mim. O que me levaria em pouco tempo a deixar a igreja onde eu desejei ficar por toda a vida. Logo que cheguei à Igreja Batista Central de Taguatinga, apesar de ter apenas 14 anos, me envolvi com as programações da mocidade e me aventurei a ingressar no coral. Quanto ao coral, antes dele eu cantava como todo mundo, apenas em casa, com os amigos ou acompanhando a congregação. Nunca me imaginei cantando sozinho ou em um grupo com a qualidade que o coral demonstrava. Apesar disso, sempre gostei de desafios e fui à luta. Com relação à mocidade, participava das reuniões regulares, tais como culto nos sábados à noite, evangelismo, esporte, culto nos lares, etc. Isso ensejou muitas situações interessantes, fruto do encontro de dois mundos, a saber, o dos crentes e o do novo crente, esse ser que quer ser como todos os crentes, mas que ainda tem muito dos hábitos e costumes de quem não é crente. Desse modo, à medida que cresce no conhecimento de Cristo, ele vai se despindo do velho homem e se vestindo do novo homem, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios. Lembro-me de um episódio em especial. O presidente da mocidade me perguntou se o grupo poderia realizar um culto em minha casa. Imediatamente me vi pensando em como seria todo aquele pessoal indo ao barracão onde eu morava e imaginei que poderia ser um pouco constrangedor para eles, mas logo me censurei por achar assim, afinal, eram pessoas que amavam a Cristo que iam me visitar. Por isso mesmo, como Cristo, não teriam qualquer receio em ir a um lugar simples e pobre. Nisso eu estava certo, mas não em tudo, pois o presidente da mocidade fez questão de me dizer que eu não deveria preparar nenhum lanche ou refeição, pois eles não esperavam isso. Ouvi, acreditei piamente e fui dizer à minha mãe. Ela alegremente concordou em receber a mocidade em nossa casa, mas me alertou que deveríamos fazer algo para os jovens lancharem. Eu fiquei um pouco irritado com minha mãe, que parecia duvidar da palavra do presidente da mocidade. Afirmei que não era necessário. Ela, no entanto, me disse que já havia frequentado uma igreja evangélica e que em reuniões como aquela sempre havia um lanche no final. Eu estava decidido a provar à minha mãe que ela estava errada. Chegou o dia do culto e tudo correu muito bem. Apenas estranhei um pouco o fato de que, quando o dirigente da reunião disse que havia terminado e que todos já podiam ir embora, ninguém foi e todos ficavam se entreolhando. Olhei para minha mãe e percebi que ela tinha um sorriso contido nos lábios. De fato, em todo o tempo em que participei de cultos nos lares, o único em que não houve lanche foi o que aconteceu em minha casa. Aprendi então que havia uma certa distância entre o ideal e o real. E a fome do pessoal ao final da reunião era muito real. Foi na central, pois assim a chamávamos, que eu aprendi a cantar, evangelizar, orar e muitas coisas no início da minha caminhada cristã. E por falar em aprender a orar em público, eu ficava encantado com as orações que certos irmãos faziam. Eles pareciam fazer poesia ao orar. Orações que começavam com expressões rebuscadas, tais como Amantíssimo Deus, genuflexos em sua presença. Querendo ser como esses irmãos que oravam de forma tão bonita, tive uma ideia com base em minha boa capacidade de decorar. Juntei as mais belas frases dessas orações e montei uma belíssima oração. Nós iríamos a uma cidade goiana, Cabeceiras de Goiás, próxima da divisa com o DF, para uma viagem evangelística. Eu sabia que em programações assim sempre havia oportunidades em que se pedia a alguém que fizesse uma oração voluntária. E isso aconteceu exatamente antes de entrarmos no ônibus que nos levaria. Quando um dos líderes pediu que alguém fizesse uma oração de forma voluntária,
Eu vi que havia chegado minha chance e comecei minha oração decorada, mas com muito fervor. Quando eu terminei, todos disseram amém. Após abrirem os olhos, passaram a olhar para mim surpresos. Afinal, como aquele adolescente havia feito tão bela oração? Eu estava feliz, pois meu plano tinha dado certo, mas aquilo não iria terminar bem. Na hora de voltarmos, quando estávamos de mãos dadas para orar, já nos despedindo da cidade, um dos líderes não teve receio de me pedir que orasse novamente, pois ao se considerar a oração que havia me ouvido fazer mais cedo, eu estava pronto para isso. O problema é que eu só havia decorado uma oração. Orei, mas me perdi quase completamente com as palavras, e todos foram misericordiosos comigo ao dizerem amém ao fim. Naquele mesmo ano, na mocidade, houve eleição para a diretoria e eu fui eleito secretário, apesar da minha péssima caligrafia. Aconteceu, no entanto, que o vice-presidente da mocidade se alistou para servir no exército e o presidente renunciou. Acabei liderando a mocidade na ausência deles. Todos eram muito simpáticos comigo e me apoiavam sempre. Por ocasião do momento de nova eleição, o pessoal não tinha receio de antecipadamente já me chamar de presidente. Eu estava feliz e certo da vitória. Como tudo levava a crer, fui eleito. Mas antes que eu pudesse comemorar, uma pessoa pediu a palavra durante a eleição e questionou o fato de eu ter, naquele tempo, apenas 15 anos. Ele alegou que o Estatuto da Mocidade dizia que, para ser presidente, o candidato teria que ter mais de 18 anos. Resultou que foi anulada a minha eleição. Alguns jovens condoídos com a situação sugeriram então que eu fosse o vice-presidente, mas o estatuto dizia que para esse cargo também era necessário ter 18 anos. Enfim, de presidente passei a ex-membro da mocidade, pois eu tinha apenas 15 anos e para ser membro da mocidade era necessário ter mais de 18 anos. Àquela altura eu já odiava o tal estatuto e quem o havia criado. Claro que continuei a frequentar as reuniões da mocidade, contando com o apoio e simpatia de todos, mas fiquei sentido de não poder mais fazer as coisas que antes fazia. Esse sentimento me levaria a uma decisão que mudaria muito o meu futuro na Central. Naquele tempo, a igreja mantinha um culto que acontecia sempre às quartas-feiras na casa de um casal da igreja. No boletim de púlpito havia o convite a que todos os membros da igreja prestigiassem tal reunião. Como um membro da igreja, que eu era, fui conhecer. Ao chegar lá, encontrei uma reunião um pouco diferente de nossas reuniões costumeiras na Central. Descobri então que havia ali pessoas de uma outra igreja batista apoiando aquela programação. Conversando com eles, acabei falando do que havia acontecido quanto à minha quase eleição para presidente da mocidade e sobre minha frustração em não estar sendo mais tão útil quanto já havia sido. O pessoal da igreja, que ali sempre estava dando apoio e atenção ao culto realizado no lar de irmãos da Central, já que os próprios membros da Central não o faziam, mostravam-se surpresos com o que eu disse e me incentivaram a não permanecer daquela forma. Diziam a mim que a igreja deles era bem pequena, não era grande e próspera como a Central e que precisavam de pessoas como eu para ajudá-los. De fato, eles precisavam mesmo de auxílio e possuíam menos gente e recursos que a Central. Eu não conseguia achar que estivesse fazendo algo errado em estar com eles, pois eu não estava indo a uma outra igreja. Eu estava frequentando uma reunião regular da minha própria igreja. Eu considerei o insistente convite para deixar a Central e ir para essa pequena igreja batista chamada Esmirna. E não é fácil para mim ter que admitir que a forma que escolhi para decidir minha ida tenha sido tão imprudente. Eu estava voltando de ônibus do trabalho pensando nessa questão. Foi então que fiz uma simples oração. Eu lembrava que havia um texto na Bíblia no qual se dizia que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Eu disse a Deus que se Ele quisesse que eu fosse para a Batista Esmirna para servir, bastava que me mostrasse esse versículo quando eu abrisse a minha Bíblia. Foi o que eu fiz em seguida, de forma aleatória, pois eu não sabia em que parte da Bíblia o texto estava. Tomei um susto quando dei de cara com o texto de Marcos 10:45, onde estava escrito que eu pedi a Deus como resposta.
A partir dali não tive mais dúvidas quanto a que Deus queria que eu deixasse a ociosidade a mim imposta pela menoridade e fosse servi-lo na Batista Esmirna. Quanta ingenuidade! Não sabia eu que aquela decisão me traria muitos dissabores. Quando lembro desse episódio, lamento muito o fato de que eu tenha caminhado na direção dessa mudança, não porque saí procurando igrejas para congregar, mas a partir da aceitação de um convite da igreja onde congregava para participar de um culto no lar de um de seus membros, sem saber que nele não encontraria tantos membros de minha própria igreja, mas sim de uma outra igreja que apoiava a realização do culto. Os primeiros meses na Igreja Batista Esmirna foram maravilhosos. Muito trabalho, mas também muita comunhão e crescimento. Mas quando eu menos esperava, tudo começou a ruir. O pastor avisou a todos que a igreja desejava um pastorado de tempo integral. E ele, policial, não poderia deixar sua profissão para se dedicar integralmente ao pastorado. Assim, aqueles que me incentivaram a ir para lá estavam saindo. O novo pastor chegou com muitos planos e muita energia para executá-los. Fato é que na central não falávamos muito de batismo no Espírito Santo. Na Esmirna, quando cheguei, falava-se um pouco, mas com o novo pastor, não só se falava como se exigia que experimentássemos, de modo especial, todos que ocupassem cargos de liderança. Na Batista Esmirna, finalmente tornei-me presidente da mocidade por absoluta falta de alguém que pudesse ocupar a função. Eu tinha quase 16 anos de idade. Lembro-me da filha do pastor falar sobre a dificuldade que ela tinha de me ver como presidente da mocidade, sendo eu tão novo. A essa altura, eu já não achava tão ruim o estatuto da mocidade da Central. Afinal, ele havia me poupado daquela situação que passara a enfrentar tão imaturo. Ali, na nova igreja, eu passaria 5 anos de muitos apuros. Digo assim pelo fato de que o pastor promoveu muitas mudanças no estilo e governo da igreja e porque eu achei de começar um namoro com a filha dele. Por quantas vezes eu puder pedir perdão pelas minhas atitudes imaturas, eu pedirei. Ela tinha a mesma idade que eu e não podia me ajudar muito em minha falta de experiência. Pedir ajuda ao pastor da igreja era sempre difícil, pois ele era o pai dela. Deixando essa conversa sobre namoro para outro momento, foi na Batista Esmirna que comecei a cantar mais, seja dirigindo cânticos congregacionais, solos de músicas do grupo Logos com o auxílio de playbacks em fitas cassete, grupos musicais como o que criamos, chamado Resplandecer, ou em duetos com a namorada que tocava e cantava muito bem. Não imaginaria naquela ocasião que a Irinda iria fazer música de forma mais profissional e dedicada. Eu mesmo não compunha absolutamente nada, mas a namorada era exímia compositora, instrumentista e cantora. Desse modo, preferi ficar à sombra dela. Fiz 1 ano de piano clássico no Conservatório de Música de Brasília, que ficava em Taguatinga, e toquei Jesus, a Alegria dos Homens, na audição do final do ano, mas considerando o meu esforço de 1 ano para tocar uma música e o mínimo esforço dos instrumentistas da igreja para tocar coisas bem mais complexas, desisti de investir na carreira de pianista. Mas agradeço muito à professora Ercília, que tão generosamente se esforçou para me ensinar piano e, de fato, aprendi tudo que ela amorosamente me ensinou. Inclusive, minhas aulas com ela eram aos sábados pela manhã. Como eu costumava participar de vigília de oração na sexta, as quais duravam toda a noite, às vezes chegava para a aula com muito sono e ouvia a professora dizer que eu devia deixar de frequentar baladas. Eu falava que estava na igreja, mas ela nunca acreditava que um jovem como eu pudesse ter passado a noite orando em vez de ir para as baladas. Dada a necessidade de igreja pequena, de pessoas para diversas atividades, e minha vontade de servir, tornei-me aos 18 anos tesoureiro da igreja. Um querido irmão da primeira igreja batista de Sobradinho, o senhor Deraldo Nascimento, instruía-me sobre como fazer. Eu dava aulas na escola bíblica dominical para os juniores, presidia a mocidade e dirigia o grupo musical Resplandecer. Apenas isso, se é que posso dizer assim. A empresa em que eu trabalhava promovia eventos recreativos para as crianças, filhos dos funcionários,
E eu, que não tinha filhos, levava meus irmãos mais novos, Rodrigo e Matusalém, bem como meus alunos da escola bíblica para participarem. Para meus alunos funcionava como um prêmio e incentivo a que se dedicassem aos estudos bíblicos. Para meus irmãos era uma forma de suprir um pouco a falta do pai deles e meu também. Pelo menos eu pensava que poderia suprir assim. Anos mais tarde encontraria esses mesmos aluninhos, já adultos, casados, com filhos, mas me reconhecendo e chamando de tio. Grata experiência. Foi em meio ao ativismo que desenvolvi na Batista Esmirna que tive minha primeira experiência marcante com Deus e sua palavra. Eu estava bem com todos na igreja. Todos gostavam daquele jovem que fazia tão bem tantas coisas. Mas eu sabia que Deus não estava feliz comigo. Eu bem pouco lia a Bíblia, quase não orava. Estava mais preocupado em manter a presidência da mocidade do que com os jovens da mocidade. Achava-me poderoso por ser tesoureiro da igreja. Aquela coisa das pessoas terem que pedir dinheiro para você é um convite à soberba. A proximidade com as questões da liderança da igreja, por conviver com o pastor, já que eu era namorado da filha dele, também me faziam pensar que estar perto do pastor tornava-me alguém mais importante que os outros. Dirigir o grupo musical me propiciava visitas a outras igrejas para cantar, receber convites para me assentar à frente, bem como elogios pela qualidade musical do grupo. Por isso e outras coisas, eu ia ficando cada vez mais altivo e soberbo. A gota d'água foi a decisão do pastor em me consagrar diácono, o que, mesmo consciente de que devia rejeitar, aceitei, preocupado com o que as pessoas iriam pensar se eu rejeitasse. Sinto aversão ao que me tornei naquele tempo, mas lembro como todos me amavam e admiravam pelo que eu fazia, mas não sabiam que a motivação era péssima e que Deus claramente, por sua palavra, me desaprovava. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais tinha certeza de que tudo estava errado. O namoro também não andava bem. Imagine o que era namorar uma criatura como eu era. Sabiamente, a namorada decidiu terminar o relacionamento. E eu sabia que não era sem causa, mas volto a essa questão no outro momento. Junto com o fim do namoro, Deus começou a fazer por mim o que eu pedia que Ele me capacitasse a fazer. Eu não me afastava de nada que assumi, então Deus me afastou de tudo que eu não devia ter assumido. Um novo presidente foi eleito para a mocidade. Escolheram um novo líder para o grupo de música, novo tesoureiro, novo professor para os juniores e logo a moça escolheria um novo genro para o pastor. Fiquei sem nada. Sentia que Deus me perguntava se era daquela forma que eu queria servi-lo naquela igreja para onde fui. Eu estava arrasado. Descobri que a mais forte dor que se pode sentir nesse mundo é a de pecar contra Deus. Entendi a Deus justo em tudo que fez e permitiu acontecer. Tinha vergonha daquilo em que havia me tornado. Era interessante observar que, em meio a toda a confusão de alma em que eu estava, não fiz nada socialmente reprovável. A questão estava relacionada com a santidade de Deus. Eu podia enganar a mim e aos outros com o meu procedimento externo aceitável e desejável, mas não enganava a Deus nem por um momento, pois Ele conhecia a motivação torpe do meu coração. Deus foi misericordioso comigo, ao ponto de não permitir que eu viesse a prejudicar muito pessoas e a igreja como um todo. Claro que prejudiquei de alguma forma, mas Deus me guardou de fazer grande mal de que eu possa me lembrar ou que viesse a saber. Tanto que as pessoas que me conheceram nessa época, quando me encontram, só têm boas lembranças relacionadas a mim naquele tempo. Louvo a Deus que ouviu minha oração quando, em uma virada de ano, pedi que Ele desse cabo de tudo aquilo e que me ajudasse a começar de novo. Foi em meio a tudo isso que fiz a letra de Pedro, uma das músicas mais lembradas de minha carreira. Eu trabalhava como secretário de um assessor da presidência na Telebrás. Ficava em uma pequena sala ao lado da sala do chefe. Ali ouvia apenas o som do ar-condicionado e não havia mais ninguém comigo, desde a hora em que chegava até a hora em que saía. Era uma solidão difícil de se enfrentar em tempos de aflição. Em um dia dentre aqueles em que via Deus juntando os cacos do vaso que havia quebrado, a pedido do próprio vaso, a saber, eu
Estava lendo um livro quando de súbito resolvi escrever o que entendia de tudo o que estava passando. Estava sentado em minha mesa, me virei para uma máquina de escrever elétrica e digitei da primeira à última palavra da letra da música Pedro. Procurei traduzir na letra tudo que sofri e como Deus estava sendo propício a mim. Quando escrevi essa letra, nem de longe imaginava que um dia iria gravar essa música ou qualquer outra coisa. Deus sabia. Hoje, quando ainda canto e alguém diz que Deus o abençoou com a mensagem da letra, eu bem sei que antes de Deus abençoar tal pessoa, primeiro abençoou a mim. Pedro se tornou uma vacina para a doença que me tomou ou um antídoto para o veneno que eu permiti ser inoculado em mim. Toda vez que canto, e sempre canto, vejo Deus me alertando para que eu não volte a cair onde já falhei. Algumas pessoas acham que a letra de Pedro foi escrita quando fiquei cego, mas não foi. Escrevi quando voltei a ver o Senhor em sua misericórdia, graça e amor. Minha identificação com o apóstolo Pedro iria aparecer em outras letras. Quando eu encontrar o apóstolo no céu, vou agradecer demais por ele ter sido tão gente e tão reconhecedor de sua condição de pecador carente de Deus. Penso que aqui cabe recordarmos a letra da canção. Pensar ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria a sua saliva e o milagre então de milhares que o veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha ao fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas, Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem. E a voz do mestre quebra o som das ondas, Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem. Apacenta o povo meu, apacenta povo meu,
Mas houve uma outra letra feita a propósito de tudo que vivi nessa época. Chamava-se Recomeçar. Tenho andado tão ocupado com tua obra, Senhor, sufocado, são tantos compromissos, quase que nem falo contigo. Não sei onde vou parar, nem ao menos sei como recomeçar. Tola pretensão de ajudar, quando o que mais preciso é de ajuda. Perdão por minha ambição de poder, por buscar posições de destaque em tua igreja. Se alguém foi servido, esse alguém eu sei, fui eu. Só te peço que ainda me aceites como um servo teu, pois quero recomeçar contigo, Senhor. Não posso mais me enganar, nem enganar aos outros. Santidade ao Senhor. Quero recomeçar contigo, Senhor. Não posso mais me enganar, nem enganar aos outros. Santidade ao Senhor, ao Senhor. Quero recomeçar contigo, Senhor. Não posso mais me enganar, nem enganar aos outros. Santidade ao Senhor. Quero recomeçar contigo, Senhor. Mais me enganar, nem enganar aos outros. Santidade ao Senhor, ao Senhor. Darera ua, darera ue, dawa. Santidade ao Senhor, darera ua, darera ue, dawa. Santidade ao Senhor. Eu havia me enfronhado tanto na direção e liderança da Igreja Batista Esmirna que depois de tantas mudanças preferi deixar a igreja para congregar em outro lugar. O fim do namoro cooperou muito para isso. Tudo estava muito recente e decidi encontrar uma outra igreja para ao menos passar uns 2 meses por lá. Naquele tempo eu cursava Direito na UDF, Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, hoje Centro Universitário do Distrito Federal. Tinha muitos amigos crentes.
Aliás, minha melhor lembrança dos tempos de faculdade era o envolvimento com o evangelismo. Um desses irmãos era o Anderson Silva, que conheci durante as reuniões do Grupo Evangélico Universitário, GU. Em uma de nossas reuniões, ele apareceu para uma visita. Precisávamos de alguém para tocar o violão e ele se ofereceu para ajudar. Dos acordes iniciais, nos períodos de cânticos, surgiram longos papos no ônibus que pegávamos juntos na volta para casa após as aulas. Meu amigo congregava na Casa da Bênção. Anderson era um cara inteligente, simpático, generoso, e eu não conseguia entender como um estudante de ciências contábeis com tantas qualidades podia congregar na Casa da Bênção. Eu pensava assim, muito influenciado por uma matéria que a revista Veja havia publicado naquela época, com duras críticas à Casa da Bênção. Resolvi conhecer a igreja onde Anderson congregava. Para minha surpresa, ao fazer a visita, encontrei também por lá alguns irmãos dos tempos em que eu havia chegado na Igreja Batista Esmirna, pessoas muito queridas por mim, dentre elas o Josué Vasconcelos. A partir dali, Josué e eu faríamos muita coisa juntos por muito tempo, pois ele foi um grande amigo dos tempos de mocidade. Convidado para ficar por lá até a realização das comemorações pelo Jubileu de Prata da Casa da Bênção, resisti inicialmente, mas depois de tentar voltar para a Batista Esmirna e não me sentir mais com um ambiente para permanecer lá, acabei aceitando. Foi uma experiência interessantíssima. De início vi obreiros da Casa da Bênção, com orgulho, exibindo para todos suas fotos estampadas na publicação que a revista Veja havia feito naquela época. Enquanto a revista e seus leitores achavam ter ofendido o povo da Casa da Bênção, eles estavam felizes por considerarem que eram muito ativos como igreja e que por esse motivo é que vinham sendo perseguidos pela mídia. A igreja era frequentada em sua maioria por pessoas bem simples e pobres. Havia muita animação e entusiasmo em todas as reuniões. E eram muitas as reuniões. A interação com aquele povo me fez muito bem, principalmente para entender um pouco mais suas necessidades, carências e motivações. Foi dirigindo cânticos com eles que descobri que os corinhos, pequenos mesmo, tinham um papel muito importante para viabilizar que aquelas pessoas, muitas analfabetas, pudessem cantar juntas, pois não adiantava tentar cantar uma letra longa, mesmo usando o retroprojetor, pois muitos não conseguiam ler. Vi que, como era de se esperar, a revista não foi verdadeira em algumas coisas que disse, e entendi que eu estava sendo preconceituoso com relação à igreja, ao ponto de questionar por que um universitário a frequentava. Como muitas igrejas, a Casa da Bênção tinha virtudes e falhas. Deus sabe como eu gostaria de ver as falhas das igrejas deixando de existir e todas as igrejas aprendendo com as virtudes umas das outras. No entanto, sempre que me pego pensando nisso, lembro que Deus só tem uma igreja. Enfim chegou o Jubileu de Prata e, após ele tendo cumprido minha promessa, me despedi daqueles queridos irmãos. Passei então a procurar uma igreja para congregar, mas queria uma em que houvesse uma boa escola dominical, em que eu pudesse levar meus irmãos mais novos, Rodrigo e Matusalém, para frequentarem. Passei de ônibus em frente à primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, que ficava relativamente próxima à minha casa, e vi que havia uma escola ao lado do templo. Fui visitar a igreja e fiquei maravilhado com o fato de que as crianças, por ocasião da escola dominical, utilizavam as instalações da escola. Assim, as classes tinham carteiras, quadro negro, decoração e do lado de fora um playground. Não tive dúvida e comecei a levar meus irmãos lá. Eu nunca dirigi um carro pelo fato de que nunca pude comprar um enquanto enxergava. Íamos de ônibus, passando os meninos por baixo da catraca. Após o culto matutino, eu voltava com meus irmãos para casa e depois saía para passear um pouco. Aos domingos gostava de ir de casa em casa visitando amigos e irmãos quando não havia ensaios, reuniões ou evangelismos marcados. Cada domingo almoçava na casa de alguém diferente. Enquanto Rodrigo e Matusalém estavam na escola dominical, eu frequentava a igreja. Algumas pessoas estranharam minha chegada, pois não sei como, sabiam que eu estava vindo da Batista Esmirna,
desconsiderando minha breve passagem pela Casa da Bênção. Como eu era, àquela altura, bem envolvido com a música, pois tinha uma banda chamada Nascente, a qual criamos na época da Casa da Bênção, acharam que eu estava ali para, de alguma forma, ocupar espaço. Alguém chegou a dizer ao responsável pela equipe de música que tivesse cuidado comigo, pois eu estava ali para tomar seu lugar. Dessa forma, minha recepção na igreja se deu com reservas por parte de alguns irmãos, mas não por todos. Era o caso do diácono Eduardo Jorge. Eu o havia conhecido em um culto que acontecia sempre às quartas-feiras de noite, na casa da irmã Marilene Cardim. Eu frequentava sempre que estava de férias ou não tinha aula. Dona Marilene recebia um grupo de jovens em sua casa para um estudo bíblico. Ela possuía um espaço amplo e confortável em sua casa e jovens de algumas igrejas participavam ali. Foi lá que ouvi falar de um grupo chamado Betel. O nome se justificava pelo fato deles periodicamente visitarem o lar da criança Betel. Era uma creche localizada próximo à cidade de Cocalzinho, Goiás. Interessei-me pela iniciativa e logo estava integrando o grupo que era liderado por Eduardo Jorge. Naquele tempo, o lar da criança Betel tinha em média 320 internos e muitas necessidades, as quais procurávamos suprir a cada visita que fazíamos. Levávamos doações e promovíamos uma programação completa com as crianças a cada visita. Das oportunidades em que participei, as mais memoráveis foram o Dia das Crianças e o Natal. No Dia das Crianças, fizemos, entre outras guloseimas, um saco gigante de pipocas. Eu me posicionei na quadra de esportes e uma fila imensa se formou diante de mim para que eu colocasse no copo de cada criança um pouco de pipoca. Quando vi o tamanho da fila e o tamanho do saco de pipocas que estava comigo, desses de 60 quilos que usam para farinha de trigo em panificadoras, tinha certeza de que não daria para todo mundo. Assim já comecei a pensar no que diria para os que ficariam sem as pipocas. Mas enquanto pensava em algo, orava pedindo a Deus que fizesse com que as pipocas dessem para todos. O saco já estava pelo meio e ainda faltavam muitas crianças para receber, mas surpreendentemente a partir dali eu não percebia mais o nível das pipocas baixar. É isso mesmo que você está pensando. Estou narrando o milagre da multiplicação das pipocas. A fila finalmente terminou e com ela as pipocas. Acho que até chorei de alívio. Claro que pode tudo ter sido minha imaginação, resultado da soma de minha ansiedade com o cálculo errado quanto à real quantidade de pipocas. Fique à vontade para desconstruir o fato, mas para mim foi especial ver como Deus não deixou nenhuma criança sem pipocas. Justamente elas, a quem Deus permitiu ficarem sem tanta coisa. No Natal levávamos brinquedos para todos e realizávamos uma ceia. Os 2 itens de luxo eram para a equipe e para presentearmos o pastor Ernesto Swartle, sua esposa, Dona Josefina e sua família, eles que bravamente cuidavam do lar. Eram 2 perus assados. Naquela noite, após servirmos todas as crianças, peguei um prato, enchi de arroz e escolhi uma coxa do peru para comer. Sentei-me no refeitório e quando ia começar a comer a suculenta e enorme coxa de peru, um garotinho veio e ficou bem em frente a mim. Ele era pequeno e por isso ficou apenas com a cabeça na altura da mesa, tendo as mãos apoiadas para se equilibrar. Ele olhava, é claro, para a coxa do peru. Inicialmente, por segundos, me irritei com o fato. Afinal, o garoto já havia comido e eu não. Era justo que, diante de todo o esforço que eu havia feito, fosse recompensado com aquela iguaria. Foi quando Deus me fez perceber que estava me dando algo imensamente mais saboroso do que aquela coxa de peru. Era a oportunidade de, em uma celebração de Natal, presentear um garotinho órfão com uma coxa de peru, quase do tamanho do braço dele. Não pensei 2 vezes. Perguntei ao garoto: "Você quer?" Os olhos dele brilharam e ele sorriu dizendo: "Sim." Entreguei a ele a coxa de peru e ele saiu correndo como quem carrega um troféu.
Eu fiquei chorando enquanto comia o mais saboroso prato de arroz que já comi em uma noite alusiva ao Natal. Eu chorava de alegria ao perceber o presente que Deus havia me dado. Eu imaginava, ao dar a coxa de peru para o garoto, que não poderia perder aquela oportunidade de dar a ele aquele presente, pois achava que nunca mais teria uma oportunidade assim. De fato, eu tinha razão, pois hoje posso até presentear uma criança da mesma forma, mas não poderei ver seu olhar. Para quem perde a visão na vida já adulta, certas memórias visuais são preciosas, e uma das quais tenho guardado com carinho, eu a vivi no Lar Betel. Nós estávamos carregando colchões para o local onde iríamos dormir. No caminho paramos um pouco para descansar. Quando olhei para aquele céu lindo e cheio de estrelas, não tive dúvida. Coloquei o colchão no chão e me deitei para ver melhor aquele espetáculo. Fui surpreendido com a visão de um céu extremamente azul e repleto de estrelas. A falta de iluminação artificial na fazenda Betel tornou possível ver a melhor luz natural das estrelas. Eu não esperava toda aquela beleza que me paralisou. Eu percebia que meus olhos ficaram tomados pelo que viam. Eu tinha pensado em uma olhada rápida, mas foi difícil ter que sair dali. Quando hoje olho para o céu, mesmo sem enxergar, lembro que aquelas estrelas ainda estão ali. Voltando ao tempo em que congreguei na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, minha história nela iria mudar drasticamente ao ano de 1990, apenas meses depois de minha chegada à igreja. Mesmo tentando controlar meu ímpeto de participar de tudo, tornei-me professor de crianças na escola bíblica dominical e ajudava em tudo que tinha oportunidade, principalmente na mocidade da igreja. No feriado de carnaval de 1990, houve um acampamento com os jovens e eu fui. Ainda não participava da música na igreja, mas no acampamento me convidaram a participar um pouco. Mas houve algo não planejado que acabaria por fazer aproximar-me de todos. Em uma das primeiras noites do acampamento, que foi realizado em Anápolis, no acampamento Água Viva, um dos jovens passou por mim em frente ao salão de culto e estava com um paletó e gravata. Disse-me que iria fazer umas brincadeiras com o pessoal, mas havia desistido. Então me perguntou se eu topava fazer as brincadeiras. Eu estava bem desanimado e triste com algumas coisas quando o ouvi fazer essa proposta. Decidi então mudar de humor. Deixei a tristeza de lado, peguei o paletó e a gravata e fui inventar algo a partir do que já havia visto em um encontro da Mocidade para Cristo. Foi o Geração 90 que tinha acontecido há pouco tempo em Brasília. Um grupo de teatro de Belo Horizonte, o Verbenas, se apresentou e na peça havia uma animadora de auditório chamado Haroldo de Oliveira. Era um dos personagens. Ele animou o auditório do teatro com uma musiquinha mais ou menos assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, programa Haroldo de Oliveira. Pensei então em fazer de improviso um programa de auditório. Entrei em cena, convidei a todos para participarem da brincadeira e ensinei a musiquinha. E foi um sucesso. Na noite seguinte, a turma já estava preparando números para o Haroldo de Oliveira Show. Quando me anunciaram para entrar no palco, e entrei correndo, quase voltei correndo também, pois o auditório estava alucinado, gritando o nome do personagem do show. Havia seguranças, fãs enlouquecidas, haroldetes, músicos ao vivo e outras coisas mais. Foi realmente memorável, tanto que eu ainda realizaria muitas apresentações como Haroldo de Oliveira em outros eventos e lugares. O duro foi aguentar as pessoas chegando perto de mim em lugares públicos e cantando a musiquinha do Haroldo de Oliveira. A interação desenvolvida no acampamento me trouxe para a direção dos cânticos congregacionais da igreja. Cláudio Cruz, que viria mais tarde a ser meu padrinho de casamento, juntamente com Tânia, sua esposa, dirigia a equipe de música. Cantávamos todos os domingos à noite, em outros eventos também. Do ensaio à execução, tudo era muito bom. Depois de ensaios e apresentações, quase sempre eu ia para o apartamento dos recém-casados Cláudio e Tânia e ficávamos conversando até de madrugada.
Depois ele me levava para casa no seu Fusca branco, o Chicabum. Os corinhos ainda eram muito cantados naquele tempo, e foi muito interessante vivenciar esse período da música evangélica nas igrejas. Fiquei na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga até o ano 2000, quando saí por motivo bem semelhante ao que me fez decidir nela congregar. Tinha ido para lá porque queria que meus irmãos pequenos participassem da escola dominical. Em 2000, a escola dominical da igreja, nas classes para a faixa etária dos meus filhos, estava com muitas dificuldades. Percebi então que não conseguiria ajudar ao ponto de melhorar a situação, bem como não poderia esperar que soluções fossem implementadas. Aí, por indicação da esposa de um dos presbíteros da igreja, que enfrentava o mesmo problema que eu, fui visitar a Igreja Presbiteriana de Brasília. Lá encontrei o Ministério da Infância maravilhosamente estruturada, fruto do trabalho de muitos anos realizado pela missionária Edaci M. de Camargo e por Miriam Axelson Chances. Não tive dúvida, levei meus filhos para lá, onde até hoje congrego. Na Igreja Presbiteriana de Brasília, de 2000 a 2007, não participei da música na igreja. Foi quando, pela primeira vez, convidaram-me para dirigir a congregação na hora do louvor. Antes, atuei na igreja apenas com um curso sobre educação de filhos à luz das Escrituras. Este acontecia em reuniões nos lares. Foi uma experiência enriquecedora e fizemos muitos amigos entre os irmãos que participaram. Dentre eles, a querida amiga Socorro Lima, que deu seus primeiros passos na caminhada da fé, enquanto aprendia com aqueles estudos a importância de ensinar suas crianças no caminho em que deviam andar. Continuo atuando no Ministério de Música da Igreja e procurando servir no que posso, seja pregando, dando estudos bíblicos, dirigindo cânticos congregacionais e cantando solos sempre que sou solicitado. Mas existe algo interessante. Nunca preguei na igreja que congrego, embora tenha pregado em quase todas as igrejas presbiterianas de Brasília. A explicação para isso é simples. Deus não quis ainda. Talvez isso aconteça no futuro.